Você sabia que existem exames médicos relacionados à fibromialgia que, ao invés de te ajudar no diagnóstico e tratamento, podem, na verdade, estar te prejudicando e até mesmo piorando os seus sintomas? Se você convive com dores crônicas, fadiga constante, problemas de sono e aquela sensação de que ninguém compreende o que você está passando, este vídeo pode mudar completamente a sua perspectiva sobre os exames que você tem feito ou que seu médico tem solicitado. Nos próximos minutos, vou revelar 5 exames específicos que muitos profissionais ainda pedem para pacientes com suspeita de fibromialgia, mas que podem estar causando mais confusão do que esclarecimento no seu diagnóstico. Você vai descobrir por que esses exames podem te levar por um caminho equivocado, como eles podem interferir no seu tratamento adequado e, principalmente, o que você precisa fazer para evitar cair nessas armadilhas médicas que podem prolongar desnecessariamente o seu sofrimento. Fique até o final porque vou compartilhar informações que podem economizar meses ou até anos da sua jornada em busca de alívio para os seus sintomas. Olha, vou começar te fazendo uma pergunta bem direta. Você já passou por aquela situação frustrante de ir ao médico, relatar todos os seus sintomas de dor generalizada, cansaço extremo e problemas para dormir e sair de lá com uma pilha de pedidos de exames que parecem não ter fim? Você já se sentiu como se estivesse em um labirinto médico, onde cada exame que você faz só gera mais dúvidas ao invés de respostas claras? Se a sua resposta for sim, então você precisa prestar muita atenção no que eu vou falar agora, porque pode ser que você esteja sendo vítima de uma prática médica que, infelizmente, ainda é muito comum quando se trata de fibromialgia. A fibromialgia é uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e aqui no Brasil não é diferente. É uma síndrome caracterizada principalmente por dor musculoesquelética generalizada, acompanhada por fadiga, distúrbios do sono, problemas de memória e alterações de humor. Mas aqui está o ponto crucial que muita gente não sabe. A fibromialgia é um diagnóstico clínico, ou seja, ele é feito baseado nos seus sintomas e no exame físico que o médico faz em você, não em exames laboratoriais ou de imagem. Agora me diga uma coisa: quantas vezes você já ouviu de algum profissional de saúde que precisava fazer mais exames para descartar outras doenças, antes de confirmar o diagnóstico de fibromialgia? Quantas vezes você saiu do consultório se sentindo como se o médico não acreditasse no que você estava relatando? Essa é uma realidade muito comum para quem convive com essa condição. E é exatamente por isso que eu decidi criar este conteúdo para você. Você precisa entender que existe uma diferença gigantesca entre exames que são realmente necessários para o diagnóstico correto da fibromialgia e aqueles que são solicitados por protocolo, por insegurança do profissional ou, pior ainda, por desconhecimento sobre a condição. E quando eu falo que alguns exames podem te prejudicar, não estou exagerando. Eles podem te prejudicar de várias formas, financeiramente, emocionalmente, fisicamente e até mesmo atrasando o início do seu tratamento adequado. Pense comigo, você já calculou quanto dinheiro você gastou em exames relacionados à investigação da sua fibromialgia? Já parou para pensar no tempo que você perdeu esperando resultados, marcando consultas para buscar esses resultados, sentindo ansiedade enquanto aguardava? E o pior de tudo, você já vivenciou a frustração de fazer um monte de exames e no final, o médico dizer que está tudo normal, e você continuar sentindo as mesmas dores e os mesmos sintomas? Vou te contar algo que pode chocar você. Muitos dos exames que são rotineiramente solicitados para pacientes com suspeita de fibromialgia não só são desnecessários, como também podem criar falsas pistas que levam médicos e pacientes por caminhos completamente equivocados. Isso acontece porque alguns profissionais ainda não compreenderam completamente a natureza da fibromialgia e continuam tratando ela como se fosse uma doença que pode ser diagnosticada através de alterações laboratoriais específicas. Mas será que você sabe qual é a principal característica que diferencia a fibromialgia de outras condições que causam dor crônica? A fibromialgia não causa inflamação sistêmica detectável nos exames convencionais, não causa lesões estruturais visíveis nos exames de imagem tradicionais e não altera significativamente os marcadores sanguíneos que costumamos associar com doenças reumáticas ou autoimunes. Então, por que tantos médicos ainda insistem em solicitar bateria após bateria de exames? O primeiro exame que você deve questionar quando ele for solicitado é a ressonância magnética da coluna cervical e lombar de forma rotineira. Você já fez esse exame? Se sim, você sabe por que ele foi solicitado?
Muitos médicos pedem esse exame para pacientes com fibromialgia alegando que é necessário descartar problemas na coluna que possam estar causando as dores. Mas aqui está o problema. A fibromialgia causa dor generalizada, não dor localizada especificamente na região da coluna. Além disso, é muito comum encontrar alterações degenerativas na coluna vertebral em pessoas acima dos 40 anos, mesmo naquelas que não têm nenhum sintoma. Então, quando você faz uma ressonância e aparecem algumas alterações degenerativas normais para a sua idade, isso pode confundir tanto você quanto o médico, fazendo com que vocês acreditem que essas alterações são a causa das suas dores generalizadas. O resultado disso é que você pode ser encaminhada para tratamentos voltados especificamente para a coluna, como fisioterapia para a hérnia de disco, infiltrações e até mesmo cirurgias desnecessárias, enquanto a sua fibromialgia continua sem tratamento adequado. Você consegue perceber como isso pode ser prejudicial? O segundo exame problemático que quero falar com você é a dosagem repetitiva e desnecessária de vitamina D. Você já deve ter ouvido falar que a deficiência de vitamina D pode causar dores musculares, certo? Por causa disso, muitos médicos solicitam esse exame para pacientes com fibromialgia e, quando encontram níveis baixos ou limítrofes, focam todo o tratamento na reposição dessa vitamina. Mas você sabia que a deficiência de vitamina D é extremamente comum na população geral, especialmente em pessoas que vivem em regiões com pouco sol ou que passam a maior parte do tempo em ambientes fechados? E você sabia que a dor causada pela deficiência de vitamina D tem características específicas que são diferentes das dores da fibromialgia? O problema é que quando você tem fibromialgia e também tem deficiência de vitamina D, muitos profissionais acabam atribuindo todos os seus sintomas à vitamina D baixa. Eles prescrevem a reposição, você toma religiosamente por meses, os níveis da vitamina normalizam, mas as dores da fibromialgia continuam iguais. Aí o médico pede para repetir o exame, ajusta a dose, você continua tomando e assim vai, em um ciclo que pode durar anos. Enquanto isso, você não está recebendo tratamento específico para fibromialgia que realmente poderia melhorar a sua qualidade de vida. O terceiro exame que pode te prejudicar. Mais do que ajudar são as tomografias computadorizadas repetitivas e sem indicação específica. Alguns médicos solicitam tomografias de abdômen, tórax, pelve ou até mesmo do corpo inteiro para pacientes com fibromialgia, alegando que é necessário investigar tudo para ter certeza do diagnóstico. Mas você tem consciência dos riscos envolvidos em exames de tomografia? Você sabe que esses exames envolvem radiação ionizante, que pode ser prejudicial quando usada de forma desnecessária? Além disso, tomografias frequentemente mostram pequenas alterações que são completamente normais para a idade, mas que podem gerar ansiedade e levar a investigações adicionais desnecessárias. Pense comigo, se você faz uma tomografia de abdômen e aparecem pequenos cistos no fígado ou nos rins, que são achados extremamente comuns e benignos, isso pode fazer com que você seja encaminhada para outros especialistas, que podem solicitar mais exames, criar mais ansiedade e, novamente, desviar o foco do verdadeiro problema, que é a fibromialgia. Você consegue ver como isso se torna uma bola de neve? O quarto exame problemático são os exames imunológicos extensivos e inespecíficos. Muitos médicos, na tentativa de descartar doenças autoimunes, solicitam painéis gigantescos de exames imunológicos para pacientes com suspeita de fibromialgia. Estou falando de exames como FAM com todos os padrões possíveis, anti-DNA complemento, fator reumatoide, anti-CCP e uma lista interminável de outros marcadores. Você já fez uma bateria dessas de exames imunológicos? Se sim, você sabe que esses exames podem mostrar pequenas alterações que não têm nenhum significado clínico em pessoas saudáveis? O problema é que quando você tem sintomas de dor crônica e aparecem pequenas alterações nesses exames, isso pode fazer tanto você quanto o médico acreditarem que encontraram a causa dos seus problemas. Mas aqui está a questão: a fibromialgia não é uma doença autoimune. Ela não causa alterações significativas nos exames imunológicos. Quando esses exames mostram pequenas alterações, isso geralmente representa variações normais ou pode estar relacionado a outros fatores, como infecções recentes, estresse, uso de medicamentos ou mesmo variações laboratoriais. E chegamos ao quinto e último exame que quero abordar com você: os exames cardiológicos extensivos e sem indicação clínica específica.
Muitos pacientes com fibromialgia relatam palpitações, sensação de falta de ar e desconforto no peito, sintomas que podem estar relacionados à própria fibromialgia, à ansiedade que frequentemente acompanha a condição ou aos distúrbios do sono. Quando esses sintomas são relatados, alguns médicos solicitam uma série de exames cardiológicos, incluindo ecocardiogramas, testes ergométricos ou TER, cateterismo e até mesmo angiotomografias das coronárias. Você já passou por algum desses exames por causa dos seus sintomas de fibromialgia? Agora me diga, você acha que uma pessoa de 55 anos, sem fatores de risco cardiovasculares significativos, que tem palpitações ocasionais relacionadas à ansiedade e aos distúrbios do sono da fibromialgia, precisa fazer um cateterismo cardíaco? Claro que não, mas isso acontece com mais frequência do que você imagina. Agora você deve estar se perguntando, mas então, se não devo fazer esses exames, como é que o médico vai ter certeza de que eu tenho fibromialgia? Qual é a forma correta de investigar essa condição? O diagnóstico correto da fibromialgia é baseado principalmente na sua história clínica detalhada e no exame físico específico. Existe um conjunto de critérios estabelecidos pelas principais organizações médicas mundiais que permite fazer esse diagnóstico de forma segura e confiável. Você sabia que um médico experiente em fibromialgia pode fazer o diagnóstico correto em uma consulta bem conduzida, sem necessidade de dezenas de exames? Isso não significa que nenhum exame deve ser feito, mas sim que os exames devem ter indicações específicas e bem fundamentadas. Por exemplo, alguns exames básicos podem ser úteis para descartar condições que podem mimetizar ou coexistir com a fibromialgia. Estou falando de exames simples como hemograma completo, função tireoidiana, velocidade de sedimentação e proteína C reativa. Esses exames têm indicações claras e podem fornecer informações importantes sem criar os problemas que discuti anteriormente. Então, como você pode se proteger desses exames desnecessários? A primeira coisa que você precisa fazer é se informar sobre a sua condição. Quanto mais você conhecer sobre fibromialgia, melhor será sua capacidade de questionar exames que não fazem sentido para o seu caso. Você tem o direito de perguntar ao seu médico qual é a indicação específica para cada exame solicitado. Pergunte como esse exame vai mudar o seu diagnóstico ou tratamento. Se o médico não conseguir dar uma resposta clara e fundamentada, isso pode ser um sinal de que o exame não é necessário. Outra estratégia importante é buscar profissionais que realmente entendem de fibromialgia. Isso pode ser um reumatologista, um neurologista, um especialista em dor ou mesmo um clínico geral que tenha experiência com a condição. O importante é que seja alguém que conheça os critérios diagnósticos atuais e tenha experiência no tratamento. Agora vou falar sobre algo muito importante: o impacto psicológico desses exames desnecessários. Você já parou para pensar como é frustrante fazer exame após exame e continuar sem respostas? Como é angustiante esperar por resultados, sempre esperando que finalmente vão encontrar algo que explique o seu sofrimento? Essa montanha-russa emocional pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde mental. Muitas pessoas com fibromialgia desenvolvem ansiedade e depressão, não apenas por causa da dor crônica, mas também por causa da incerteza diagnóstica e da sensação de que ninguém acredita nos seus sintomas. Quando você fica anos fazendo exames sem chegar a um diagnóstico claro, isso pode fazer você questionar a própria realidade dos seus sintomas. Você pode começar a pensar que está inventando as dores, que é fraqueza, ou que o problema é psicológico. No sentido pejorativo da palavra. Vamos falar também sobre o aspecto financeiro. Você já calculou quanto dinheiro gastou em exames relacionados à investigação da fibromialgia? Mesmo para quem tem plano de saúde, muitas vezes é necessário pagar taxas adicionais, ou alguns exames não são cobertos. Para quem não tem plano, o custo pode ser proibitivo. Imagine se todo esse dinheiro que você gastou em exames desnecessários pudesse ter sido investido no seu tratamento adequado. Sessões de fisioterapia, consultas com psicólogo, medicamentos que realmente funcionam para fibromialgia, atividade física orientada, técnicas de relaxamento? Você não acha que seria um investimento muito melhor? E não estou falando apenas do dinheiro que sai diretamente do seu bolso. Pense no tempo que você perdeu indo fazer exames, esperando em filas, buscando resultados, marcando consultas para discutir esses resultados. Uma coisa que quero deixar muito clara para você é que reconhecer que alguns exames são desnecessários não significa ser contra a medicina baseada em evidências. Pelo contrário, significa seguir o que as melhores evidências científicas nos dizem sobre o diagnóstico e tratamento da fibromialgia.
As principais organizações médicas mundiais têm diretrizes claras sobre como diagnosticar fibromialgia, e essas diretrizes não incluem baterias extensas de exames. Elas enfatizam a importância do diagnóstico clínico baseado em critérios bem estabelecidos. É importante também que você saiba que ter exames normais não descarta o diagnóstico de fibromialgia. Na verdade, ter exames normais é esperado na fibromialgia. Se você tem todos os sintomas característicos da condição e todos os exames dão normais, isso reforça o diagnóstico de fibromialgia. Não o descarta. Agora quero falar sobre algo que pode te dar esperança. Quando você finalmente recebe o diagnóstico correto de fibromialgia e inicia o tratamento adequado, a melhoria pode ser significativa. Não estou dizendo que vai ser fácil ou que vai acontecer da noite para o dia, mas existe sim possibilidade de ter uma vida melhor com fibromialgia. Você sabia que muitas pessoas com fibromialgia conseguem ter uma qualidade de vida muito boa quando recebem tratamento adequado? Que é possível trabalhar, ter relacionamentos satisfatórios, praticar atividades que gosta, mesmo convivendo com a condição. Isso é possível, mas precisa do diagnóstico certo e do tratamento certo. E para chegar a esse ponto, você precisa parar de perder tempo com exames desnecessários e focar no que realmente funciona. Precisa encontrar um profissional que entende de fibromialgia e está atualizado com os melhores tratamentos disponíveis. Então, recapitulando os 5 exames que você deve questionar. Primeiro, ressonância magnética da coluna sem indicação específica. Segundo, dosagem repetitiva de vitamina D como foco principal do tratamento. Terceiro, tomografias extensas e desnecessárias. Quarto, painéis imunológicos gigantescos sem justificativa. E quinto, exames cardiológicos extensivos sem indicação. Clínica clara. Lembre-se sempre, você tem o direito de questionar a necessidade de qualquer exame, de pedir explicações claras sobre as indicações e de buscar uma segunda opinião quando necessário. Sua saúde é preciosa demais para ser desperdiçada com procedimentos desnecessários que só prolongam o seu sofrimento e atrasam o tratamento adequado. Se você assistiu até aqui, isso mostra que você realmente se importa com a sua saúde e quer tomar decisões mais conscientes sobre o seu cuidado médico. Agora eu quero que você faça uma coisa: se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este, que podem te ajudar a navegar melhor pelo mundo da fibromialgia. Deixe um comentário contando qual desses 5 exames você já fez e se isso te ajudou ou prejudicou no seu processo de diagnóstico. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E clique no like se este conteúdo foi útil para você. Isso me mostra que estou no caminho certo e me motiva a continuar criando vídeos que realmente fazem diferença na vida de vocês. Para quem chegou até o final, tem um vídeo especial aparecendo na sua tela agora que vai te ensinar os sinais de alerta para identificar quando você realmente precisa trocar de médico. Não perca essa informação valiosa.